17 de dezembro de 2025, quarta-feira. Pare por um momento. O que você está prestes a ouvir nunca foi pensado para acalmá-lo. Foi para prepará-lo. Porque, de acordo com aqueles que preservaram as palavras de Baba Vanga, Aquário não foi escolhido por acaso. 2026 não está se aproximando silenciosamente. Já está exercendo pressão interna. E se você está sentindo essa pressão antes que qualquer mudança visível tenha ocorrido, é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você. Se você é de Aquário, ouça com atenção. Baba Vanga não falou de 2026 como apenas mais um ano que passa. De acordo com aqueles que registraram suas percepções, Aquário estava entre os signos pelos quais ela expressava maior preocupação, não por destruição, mas por causa da pressão. Um tipo de pressão que a maioria das pessoas nunca experimentará. Ela descreveu Aquário em 2026 como estando em uma encruzilhada invisível, suspenso entre o mundo que ajudou a criar e um futuro que não pode mais se dar ao luxo de ignorar. Você pode já estar sentindo uma inquietação sutil, uma crescente inquietação com sistemas, carreiras, relacionamentos ou crenças que antes pareciam certas. A sensação de que você está superando sua vida anterior, mesmo que nada externamente pareça diferente. Baba Vanga alertou que Aquário sentiria essa mudança antes de qualquer outra pessoa. Enquanto outros permanecem distraídos, você começa a questionar tudo. Enquanto outros se apegam à estabilidade, você sente um desejo quase doloroso de se libertar. Não porque você anseia pelo caos, mas porque sua alma não consegue mais tolerar o que parece falso. Ela não descreveu 2026 como um ano que simplesmente acontece com Aquário. Ela o descreveu como um ano que ativa Aquário. Um ano em que verdades enterradas vêm à tona, em que chamados há muito ignorados se tornam impossíveis de silenciar, em que deixar a vida antiga parece aterrorizante, mas ficar parece ainda pior. E aqui está a parte que ela teria enfatizado mais. Se Aquário ignorar esses sinais internos em 2026, as consequências emocionais superarão qualquer perda externa. Este ano não pune o fracasso. Ele desestabiliza a recusa em evoluir. Quer você acredite em Baba Vanga ou não, uma coisa é certa. Se você é de Aquário, 2026 não parecerá aleatório. Será pessoal. E a verdadeira questão não é o que acontecerá com o mundo, mas o que você fará quando a vida, silenciosamente, exigir que você se torne quem sempre deveria ter sido. Seção 1. Os sinais exatos que Aquário notará em 2026. Sinal 1. Sua tolerância à falsa estabilidade desaparece. Uma das primeiras coisas que Aquário notará não é o caos, mas a intolerância. Não a raiva. Não a rebeldia. Mas uma incapacidade quase física de continuar fingindo. Situações que você antes aceitava, empregos que pareciam bons o suficiente, relacionamentos que pareciam perfeitos no papel, rotinas que pagavam as contas de repente, parecem insuportáveis. Não é dramático. Simplesmente errado. Como usar roupas que não servem mais ao seu sistema nervoso. O que torna isso perturbador é que nada de óbvio pode ter dado errado. Sua vida pode ainda parecer estável para os outros, mas internamente algo se quebra. Baba Vanga teria alertado que Aquário experimentaria uma forte rejeição interna a sistemas construídos sobre o silêncio, a repressão ou o comprometimento emocional. Em 2026, essa rejeição se torna impossível de ignorar. Você começa a fazer perguntas que antes evitava. Por que ainda estou aqui? Para quem estou realmente fazendo isso? Que parte de mim estou traindo para manter esta vida intacta? O desconforto não vem do medo da mudança. Vem do medo de permanecer. É por isso que Aquário frequentemente se sente inquieto, irritável ou emocionalmente distante em 2026. Não porque você esteja quebrado, mas porque sua consciência se recusa a aceitar definições emprestadas de sucesso. E aqui está o detalhe crucial que Baba enfatizou. Se Aquário tentar silenciar esse desconforto sendo prático, a pressão aumenta. O sono fica mais leve. A paciência diminui. Pequenas frustrações parecem mais pesadas do que deveriam. Isso não é esgotamento.
É um sinal interno de que sua alma ultrapassou a estrutura que a contém. Em 2026, Aquário não poderá mais ignorar esse sinal sem consequências. Sinal 2. Desalinhamento emocional com pessoas que você antes entendia. Outro sinal claro que Aquário notará em 2026 é o desalinhamento emocional, especialmente com pessoas com quem você antes se sentia profundamente conectado. As conversas parecem vazias. As piadas não funcionam mais. Valores que vocês antes compartilhavam agora parecem estranhamente incompatíveis. O que mais te incomoda é não conseguir explicar o porquê. Baba Vanga descreveu este ano como aquele em que Aquário começa a operar em uma frequência interna diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Enquanto outros se concentram na sobrevivência superficial, você é atraído por significado, ética e consequências a longo prazo. Isso cria uma solidão silenciosa. Você pode notar que as pessoas ao seu redor ficam desconfortáveis quando você fala honestamente, quando questiona as normas, quando se recusa a representar emocionalmente apenas para manter a paz. Em 2026, Aquário para de fingir concordar apenas para pertencer, e isso muda tudo. Algumas amizades se desfazem naturalmente não por meio de conflitos, mas por meio do silêncio. Alguns relacionamentos parecem mais pesados porque eles se baseiam em uma versão antiga de você que não existe mais. Dizem que Baba Vanga alertou que Aquário se sentiria incompreendido durante esse período, até mesmo por aqueles que o amam. Não porque o rejeitam, mas porque não conseguem acompanhar seus pensamentos. É aqui que muitos aquarianos cometem um erro. Eles tentam se retrair novamente. Explicam menos. Tentam se encaixar novamente. Mas 2026 não recompensa a autotraição. Quanto mais você suprime sua verdade, mais isolado se sente por dentro. O verdadeiro propósito desse distanciamento emocional não é a perda, é o realinhamento. O ano silenciosamente abre espaço para conexões que ressoam com quem você está se tornando, não com quem você costumava ser. Sinal 3. Clareza repentina que causa desconforto. Talvez o sinal mais perturbador que Aquário experimenta em 2026 seja a clareza repentina. Momentos que chegam sem aviso. Não são visões. Não são eventos místicos. Apenas constatações brutalmente honestas. Você pode estar dirigindo, navegando nas redes sociais ou sentado sozinho à noite quando uma verdade se revela. Este caminho não leva a lugar nenhum. Tenho adiado meu trabalho de verdade. Estou vivendo a versão de segurança de outra pessoa. Essas constatações não são inspiradoras a princípio. Parecem perturbadoras. Baba Vanga descreveu 2026 como um ano em que Aquário não estará mais protegido pela ignorância. Os pontos cegos desaparecem. As ilusões se dissipam. E uma vez que você enxerga com clareza, não pode mais desver. É por isso que muitos aquarianos se sentem emocionalmente abalados sem motivo aparente. Não é medo do futuro. É luto pelo tempo já perdido. Mas aqui está a mensagem mais profunda que ela teria enfatizado. Esses momentos não têm o propósito de destruir Aquário. Eles têm o propósito de te ativar. Cada constatação é uma instrução silenciosa, não sobre o que temer, mas sobre o que não pode mais ser adiado. Um chamado. Uma verdade. Uma responsabilidade que tem esperado pacientemente. Em 2026, a clareza se torna inevitável. E para Aquário, a clareza é o início da transformação, quer você se sinta pronto ou não. Seção 2. Porque Aquário sente a pressão, e outros não. Primeiro motivo. Aquário detecta falhas do sistema precocemente. Aquário não vivencia a realidade da mesma forma que a maioria das pessoas. Enquanto outros reagem após os eventos se desenrolarem, Aquário percebe padrões antes que eles desmoronem. Isso não é intuição mística. É consciência estrutural, a capacidade de sentir quando sistemas, crenças e acordos sociais não são mais sustentáveis. Baba Vanga teria alertado que em 2026, os sistemas globais ainda pareceriam funcionais na superfície, enquanto internamente estariam em decadência. Para a maioria das pessoas, essa decadência permanece invisível. A vida continua.
As rotinas se mantêm. As distrações funcionam. Mas Aquário sente a pressão porque percebe a fratura interna. Nota contradições que outros racionalizam. Sente tensão onde outros encontram conforto. Reconhece que as regras nas quais as pessoas se baseiam estão desatualizadas, mesmo que ainda funcionem. Isso cria tensão psicológica. Você é solicitado a participar de estruturas nas quais não acredita mais, a seguir roteiros que parecem desonestos, a permanecer em silêncio quando sua mente já está 3 passos à frente das consequências. Em 2026, a distância entre o que você vê e o que os outros aceitam aumenta drasticamente. A pressão não é externa a princípio, mas interna. É o esforço de manter a consciência em um mundo que prioriza a conveniência em detrimento da verdade. Aquário se sente pressionado não porque a vida se torna mais difícil, mas porque fingir se torna impossível. Segundo motivo, Aquário é forçado a assumir um papel que não escolheu. Outro motivo pelo qual Aquário sente uma pressão intensa em 2026 é o posicionamento. Baba Vanga descreveu certos indivíduos como pontes durante períodos de transição, aqueles que carregam a sabedoria antes que os outros estejam prontos para ouvi-la. Aquário, regido pela inovação e pela visão de futuro, se encaixa naturalmente nesse papel. Mas aqui está a verdade incômoda: você não se ofereceu para isso. Em 2026, Aquário pode sentir uma responsabilidade crescente de falar, guiar, romper ou construir algo novo, mesmo quando preferiria se manter distante. Os outros não sentem essa pressão porque não devem ser os primeiros a agir. Isso cria um peso emocional. Culpa quando você permanece em silêncio. Ansiedade ao suprimir ideias. Fadiga por enxergar soluções que ninguém quer ainda. Baba Vanga teria alertado que Aquário teria mais dificuldade em manter a neutralidade em 2026. O desapego que antes o protegia começa a falhar. A pressão se intensifica não porque você esteja fazendo demais, mas porque está fazendo de menos do que sabe que importa. Não é o destino o impulsionando. É o alinhamento exigindo participação. Terceiro motivo: as distrações deixam de funcionar para Aquário. Um dos motivos mais negligenciados pelos quais Aquário sente tanta pressão em 2026 é simples: a ilusão não funciona mais. Enquanto outros lidam com isso através do entretenimento, do consumo, da negação ou do entorpecimento emocional, Aquário percebe isso muito rapidamente. Baba Vanga descreveu 2026 como um ano em que os falsos confortos se multiplicam, não porque funcionam, mas porque as pessoas precisam desesperadamente deles. Muitos se mantêm calmos se distraindo. Aquário não consegue. Você sente o vazio. Há uma sensação de urgência por trás do ruído. Você percebe uma certa evasão por trás do otimismo. Você reconhece quando o conforto é usado para adiar a verdade. Isso te deixa vulnerável. Onde outros sentem alívio, você sente urgência. Onde outros relaxam, você sente responsabilidade. Onde outros esperam, você sente o tempo se esgotando. A pressão que Aquário sente em 2026 não é um sinal de perigo. É um sinal de prontidão. Você está vivenciando o que outros só entenderão mais tarde. Seção 3. O que acontece se Aquário ignorar a pressão? Consequência 1. Exaustão emocional. Quando Aquário ignora a pressão de 2026, ela não desaparece, ela se volta para dentro. Baba Vanga teria alertado que a tensão não resolvida se manifestaria não como um desastre repentino, mas como uma lenta erosão emocional. Uma fadiga constante que nenhum descanso resolve. Você pode até continuar funcionando. Pode até ter sucesso. Pode até estar presente. Mas tudo parece mais pesado. A motivação desaparece. A alegria se embota. Pequenas tarefas te drenam de maneiras desconhecidas. Isso não é uma depressão tradicional. É o esgotamento de viver em desalinhamento. Aquário não foi feito para suprimir a consciência. Quando você ignora o que sabe que não é mais verdade, seu sistema nervoso absorve o custo. O sono fica inquieto. A paciência se esgota. Sua mente fica presa em perguntas sem resposta. Baba Vanga enfatizou que esse esgotamento não é uma punição, mas um aviso.
Consequência 2, fraturas silenciosas nos relacionamentos. Outro resultado de ignorar a pressão é a ruptura nos relacionamentos. Não dramática, mas sutil. A comunicação fica tensa. A presença emocional desaparece. Você para de compartilhar o que importa. Você responde por obrigação, não por conexão. Baba Vanga alertou que Aquário corre o risco de isolamento emocional quando a verdade interior permanece não dita. Com o tempo, os laços enfraquecem não por honestidade, mas por evasão. Consequência 3. A mudança chega de forma brusca. Baba Vanga deixou um aviso especialmente claro. Se Aquário se recusar a responder conscientemente em 2026, a vida intervém, não por meio de punição, mas de escalada. Os planos param. As situações desmoronam. Os caminhos se fecham abruptamente. Isso não é azar, é a resistência encontrando o inevitável. Quando a mudança interna é adiada, a mudança externa força sua entrada. Seção 4. O caminho que se abre quando Aquário responde. Quando Aquário responde conscientemente, a pressão se transforma em direção. A inquietação se transforma em clareza. A ansiedade se organiza em movimento. Você pode não saber cada passo, mas sabe o que não pertence mais. A energia retorna. O alinhamento estabiliza você. Novas alianças se formam silenciosamente. As conexões parecem precisas, não performáticas. Você para de se explicar. Você se sente visto. A influência emerge sem forçar. Você fala menos, mas com peso. Sua clareza faz o trabalho por você. E finalmente a estabilidade interior aparece. Não a certeza, mas o alinhamento. Baba Vanga teria dito que aqueles que despertam cedo sofrem primeiro, mas se estabilizam mais cedo. Aquário pertence a eles. 2026 não vem para sacudir o mundo primeiro. Vem para sacudir você. Não para puni-lo, mas para forçar uma escolha que não pode mais esperar. E se essa mensagem ficou na sua cabeça, é porque você já está nessa encruzilhada. Mantenha-se conectado. Seção bônus, a vantagem oculta que Aquário conquista em 2026 e que poucos reconhecerão. Há algo que as palavras gravadas de Baba Vanga sugerem, mas nunca afirmam diretamente. Sob a pressão, sob o desconforto, sob a tensão emocional que Aquário sente em 2026, existe uma vantagem oculta se formando silenciosamente. Uma que a maioria das pessoas não reconhecerá até muito mais tarde. Enquanto outros vivenciam este ano como confusão, Aquário o vivencia como compressão. E a compressão cria poder. Em 2026, Aquário não está sendo enfraquecido pela pressão. Você está sendo condensado, despojado do excesso. Identidades antigas, motivações ultrapassadas, ambições emprestadas e apegos desnecessários começam a se desfazer. Não suavemente, mas precisamente. O que resta é mais focado, mais intencional e muito menos negociável. Baba Vanga teria descrito esta fase como um estreitamento antes da expansão. Um período em que Aquário parece inquieto por fora, mas internamente se torna mais perspicaz do que nunca. É por isso que Aquário pode se sentir excepcionalmente seletivo em 2026, menos tolerante a ruídos, menos interessado em dar explicações, menos disposto a buscar validação. Não é apatia, é refinamento. Sua atenção se torna valiosa porque você para de distribuí-la descuidadamente. Você percebe que ao falar, escolhe suas palavras com mais cuidado. Ao agir, você se move com propósito. Até mesmo o silêncio começa a parecer deliberado em vez de passivo. Outra mudança muitas vezes ignorada acontece aqui. Aquário começa a confiar mais em seu ritmo interno do que na pressão externa. Prazos impostos pela sociedade parecem menos urgentes do que a prontidão interna. Você para de tomar decisões precipitadas que afetam sua integridade. Baba Vanga teria alertado que Aquário se beneficiaria mais em 2026 não agindo rápido, mas agindo com verdade. Isso cria uma calma incomum sob a tensão. Você ainda pode sentir pressão, mas não está mais confuso com ela. Você entende o que ela exige de você. Essa fase bônus também marca uma mudança na forma como Aquário se relaciona com o medo.
O medo não desaparece em 2026, mas perde sua autoridade. Você o reconhece como informação, não como instrução. Quando o medo surge, em vez de te paralisar, ele destaca onde o crescimento é inevitável. É por isso que Aquário pode tomar atitudes em 2026 que surpreenderão até a si mesmo. Decisões silenciosas, saídas discretas, compromissos internos que ninguém mais conhece ainda. Mas essas decisões têm peso porque são definitivas de uma forma que tentativas anteriores jamais foram. As palavras de Baba Vanga sugerem que os aquarianos que suportam essa pressão sem se anestesiar desenvolvem algo raro, autoliderança interna. Você para de esperar por permissão. Você para de esperar por certezas. Você para de esperar que o mundo se estabilize antes de agir. E quando isso acontece, algo sutil mas poderoso muda. A vida começa a responder de forma diferente a você. As oportunidades não aparecem de forma estrondosa. Elas aparecem de forma clara. Menos escolhas, mas melhores. Menos caos, mais consequências. Ao final deste ciclo, Aquário pode parecer o mesmo para o mundo exterior. Mesmo ambiente. Mesmo papel. Mesmo ritmo. Mas internamente você não é mais a mesma pessoa que entrou em 2026. Você é mais difícil de manipular, mais difícil de distrair, mais difícil de desviar do caminho. A pressão que antes parecia insuportável se torna a razão pela qual você consegue se manter firme quando os outros começam a entrar em pânico. Essa é a vantagem oculta. Enquanto os outros ainda estão reagindo, Aquário já está orientado. Enquanto os outros ainda estão buscando significado, Aquário já o esclareceu. Enquanto os outros perguntam o que deu errado, Aquário silenciosamente sabe o que vem a seguir. E é por isso que esse bônus importa. Porque a verdadeira transformação de Aquário em 2026 não é estrondosa, visível ou dramática. É estrutural, permanente. E uma vez consolidada, não há como voltar a ser quem você era antes da pressão começar.